Olá, professoras, professores, orientadores, supervisores, gestores. Estarei trabalhando com vocês alguns vídeos para explicar como elaborar o plano de aula. Neste primeiro vídeo, irei falar sobre alguns detalhes que devemos prestar atenção antes de organizar o nosso plano de aula. Então vamos a eles. Uma delas é sempre estar atentos à realidade do aluno, à realidade da comunidade, à realidade daquilo que eu tenho para poder organizar o meu plano de aula. Uma situação que nós temos nesse momento de diferente também com relação à pandemia. Então, por exemplo, eu não posso organizar um plano de aula sem pensar no aluno que vai ter acesso à internet, no aluno que não vai ter acesso à internet, e sem pensar nas dificuldades que a família está tendo em todos os aspectos. Então, sempre que eu estou elaborando um plano de aula, que eu estou organizando um plano de aula, eu tenho que pensar também naquela família que tem uma criança, que tem celular, que tem talvez computador. Ok, legal. Mas tem aquela criança que às vezes tem que dividir o celular com 3, 4 irmãos, e o celular já é do pai, e o pai precisa do celular para trabalhar. Ou ainda tem aquela que nem acesso à internet tem e precisa fazer as atividades de uma forma escrita. E novamente, às vezes tem 4, 5, 6 filhos naquela família. E o pai tem que dividir a atenção para todos eles. Então a gente tem que levar tudo isso em relevo no momento de organizar o planejamento. Lembrar também que o foco sempre está no desenvolvimento de competências e habilidades. Portanto, se eu estou trabalhando a competência de escrita, é interessante que eu trabalhe bastante a escrita. Agora, se eu estou trabalhando outra competência e habilidade, não necessariamente eu tenho que fazer a criança copiar tudo. Este é um dos detalhes muito importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Nada garante que a criança que está copiando, ela está prestando atenção no que ela está lendo para copiar. Tanto é verdade que muitas vezes a gente vê erros de cópias de quadro. Então, a garantia do ensino, ela está vinculada a outros aspectos. Principalmente a questão da absorção daquele conteúdo e de conseguir levar aquele conteúdo, aquele conhecimento para a realidade da criança. Então, se eu consigo fazer com que aquele conhecimento que eu quero passar para a criança se torne parte da realidade dela, se eu consigo fazer com que ela exercite aquele conhecimento, com que ela compreenda aquele conhecimento, com que ela consiga discutir aquele conhecimento, aí sim, então vale mais a pena fazer um exercício que seja interessante para ela, ou 2, ou 3, e que garanta com que ela, dentro daquele exercício, se encontre e consiga realizar o exercício. Não que o exercício tem que necessariamente ser fácil, mas ele tem que ter um nível de facilidade que a criança consiga trabalhar. Outro aspecto também, na realização do planejamento, é aquilo que eu falei. Vamos considerar as ferramentas e os recursos disponíveis. Neste momento, eu passar uma pesquisa para o pai que não tem acesso à internet, o pai que não pode ir numa biblioteca pública porque não pode ter o atendimento, o pai que não tem acesso a livros didáticos, teria a mesma coisa que condenar aquela criança a não poder fazer uma pesquisa, ou a tirar uma nota baixa, vamos dizer assim. Então, se eu vou pedir que eles pesquisem alguma coisa, ou que eles compreendam alguma coisa, eu já tenho que encaminhar um texto para aquele fim. Então, normalmente, se eu vou fazer uma pesquisa neste momento, eu vou fazer pesquisas de campo. Eu vou pedir para entrevistar alguém da família, eu vou pedir para levantar informações de rótulos, informações de outros aspectos, e não necessariamente informações através de pesquisa científica. É importante lembrar também que, quando eu planejo, tudo deve estar registrado, porque é a partir desse registro do planejamento que eu posso comprovar quais são as minhas intenções. O planejamento é uma declaração de intencionalidade para a aprendizagem da criança. Com relação ao formato, ele pode ser físico, ele pode ser digital, porém sempre deve acompanhar o professor, né? Neste momento, claro, o professor de repente está em casa ou está na escola trabalhando, mas a partir do momento em que a gente retornar às aulas normais, o planejamento tem que estar sempre com o professor. Lembrando que o plano de aula ele é anterior à aula, por isso é um planejamento, ele não é um registro.
Nós temos um diário de bordo que pode estar o professor fazendo, que eu já recomendei para os professores se utilizarem do diário de bordo, que sim, esse acontece o registro após a aula, após o acontecimento. Agora, o planejamento, o próprio nome diz, ele vem anterior à efetivação da aula. Então, eu tenho que ter o planejamento antes da aula acontecer. Então é isso para esse primeiro vídeo e aguardo vocês nos próximos vídeos, onde explicarei sobre como montar o plano de aula e também como montar projetos. Até lá!